de Nazireu. Estava aí, né? Mas ainda assim Deus usou ele, né? Deus usou, mas o final dele foi... Era uma raça escolhida. Era escolhida, não sei se ela é escolhida, mas é um voto. Quando você lê o Pentateuco, você vê, é um voto que a pessoa faz. Mas aí ele foi, na verdade, o anjo que falou para a mãe dele que ele será nazireu. Então foi escolhido. O nazireu não podia tomar bebida fermentada, né? Não podia nem tomar alguma coisa que viesse da uva, não podia, como eu falei, contato com um morto. Se algum parente morto morresse, ele não podia tocar, né? Ele não podia se prostituir, né? Enfim, todas essas coisas, né? E ele fez tudo que ele não podia, ele fez. A Bíblia só não fala que ele bebeu vinho, né? Eu não lembro se fala, mas deve ter feito, né? Então eles eram escolhidos por Deus, eram militares. E os últimos capítulos, aqui tem uma atenção especial, 19 e 20, tem uma história triste pra caramba, né? Juízes, Josué ainda é um livro que vai ter divisões de terra, então vai se tornar um pouquinho difícil ler no meio. Agora Juízes não, Juízes é só história. Se você gosta de história, leia Juízes, tá? Você numa sentada ali, 1h30, você consegue ler ele. E no final tem uma história triste, terrível, que mostra esse ciclo do povo, né? Desobediência, tudo que entrega filho. Um levita tem uma concubina, essa concubina foge para a casa do pai, esse levita vai até lá buscar ela, fica lá, fica 2, 3 dias lá, vai embora meio tarde, aí está escurecendo, o servo dele fala, nós temos que parar nessa cidade aqui para descansar da viagem. Aí o levita fala, não, nós vamos parar numa cidade de Israel, de Judá. Então tá, foram numa cidade de Benjamim. Benjamim é a tribo de Saul, né? Onde vai surgir de Saul depois. Foram lá, foram para a praça, ninguém recebia eles. Aí veio um cara que não era da tribo de Benjamim, de Efraim, ele era dos montes de Efraim, que foi lá, o cara deu pouso para eles lá, e vieram uns loucão lá e queriam se deitar com o levita, tu entrega eles para nós, o cara, não faz isso. Então o levita jogou a concubina dele para fora, os caras estupraram ela, né? Ao amanhecer a Bíblia fala que ela chegou na soleira da casa e caiu morta. Aí o levita cortou ela em 12 partes e enviou os pedaços por Israel. E o pessoal ficou indignado, fez uma reunião e mataram, exterminaram os levitas, né? Sobraram 400 ou 600, levitas não, perdão, benjamitas, né? Sobraram 400, queriam, entreguem aqueles caras que fizeram isso aí. Os benjamitas falaram, não, nós não vamos entregar, nós vamos lutar. Lutaram, né? Uma tribo de Israel praticamente foi exterminada por causa da maldade, né? Então o livro parece que dá um fechamento assim, terrível. E mostra um pouquinho um raio-x do que estava na época, né? Cada um fazia o que queria, né? Não tinha rei, não tinha um líder, cada um vivia como bem queria, né? Então termina de forma bem daí que Deus trágica. Os juízes. Não, aí é o final do livro de Juízes. Aí vai começar agora o período dos reis, mas antes desse período aí tem a Ruth, né? Ruth significa, o nome dela, amizade, graciosa. E eu lembro a vocês que a Ruth não era do povo de Israel. Ela era moabita. Qual é a origem dos moabitas? Vocês lembram de Ló? União incestuosa de Ló com a sua filha, Gênesis 19. Sabe até o texto. Cara, eu não sabia que não tinha isso aqui antes, cara. Surgiram os moabitas e os amonitas da união de Ló com as suas filhas, né? Então Ruth era desse povo aí, dos moabitas. Agora você observa, os judeus, eu estou falando dos judeus da época do Antigo Testamento, ou da época de Jesus, eles tinham um orgulho muito grande de ser o povo escolhido. E lá no meio dos seus livros, né, Deus coloca lá, Ruth. Um livro que o tema, né, é uma mulher moabita, que nem é do povo judeu. Né? Uma lição importante aí para os judeus e para nós, né? Às vezes nós nos achamos o povo escolhido, nós somos, né? Não somos nada, né? Nós somos o que Deus permite que a gente seja. Tem uma fidelidade humana e divina. Deus é fiel preservando a linhagem do rei Davi e depois vai para Jesus. E aqui vale ressaltar uma coisa: o livro de Ruth, o nome de Ruth não só está na linhagem de Davi, que foi o maior rei de Israel, como está na linhagem de Jesus. Às vezes a gente não dá bola para a genealogia, mas tu pega a genealogia de Jesus em Mateus, você vai encontrar lá o nome de Ruth. Tá? Para nós isso não faz um escândalo muito grande, mas para um judeu faz. Por quê? Porque na genealogia do Messias, do Salvador do mundo,
Então uma mulher que era moabita, nem era judia. E se você ler a genealogia de Jesus, você se espanta mais. Quem mais está lá, você lembra? Ah, de Salomão? A mulher, a Salomão. A mãe está lá. Raabe está lá, uma prostituta, que não era judia, cananeia, Lútero. Batseba. A genealogia só tem nome de homem, né? Sim. Mas quando cita o nome dessas mulheres é porque Deus está dando uma intenção especial aqui, ó. Na genealogia de Salvador tem mulher que era prostituta e foi restaurada. Tem uma mulher que não era do povo de Deus e está lá. Tem a história da Batseba, que foi adultério, foi pecado, mas eu restaurei, né? Então, Deus é massa, né? Deus é massa. Ele vem para confundir, não para explicar. Ele vem para restaurar. Eu acho que a história dessas mulheres aí mostra que Deus vem para restaurar. Deus vem para restaurar. Vem para restaurar vidas, né? Uma prostituta, uma moabita, uma história de adultério, Deus pode transformar, né? Tem esperança. Então, para Ruth voltar para Moab, Moab significava voltar à idolatria, lembra, né? A Ruth casou com um dos filhos de Noemi, quase fugiu o nome, né? Boaz era o que ela casou depois, né? Era Quilion e Malom, eu não lembro com qual deles que ela casou, mas casou com um dos filhos. E aí morreram os dois, morreu o marido dela também, da Noemi, né? E ficou a órfã, a Noemi e a Ruth. Então elas voltaram a Os três Noemi, que eram órfãos, mas tinha uma que era nome de órfão. nome mesmo, né? Noemi falou para elas, ó, voltem para a terra de vocês. Quando ela estava falando aqui, elas iam voltar para a terra e voltar para os seus deuses. A órfã voltou, né? E a Ruth falou, não, eu vou contigo, teu Deus vai ser o meu Deus. Ela quis continuar órfã. Ela quis continuar com a sua sogra, fidelidade pelo momento da sua sogra, que era viúva, estava abandonada. E eu acredito que tinha algo especial ali, porque ela conheceu esse Deus. Conheceu o Deus da sogra, o Deus do marido, o Deus do sogro, né? E algo diferente moveu ela, né? Então a fidelidade de Deus e a fidelidade também de Ruth. Então para Ruth, eu já falei isso, né? No livro a bondade de Deus se manifesta e uma estrangeira é registrada na genealogia real. Só para falar sobre a lei do levirato, do resgatador, né? A gente pensa, mas por que ela casou com Boaz? Como é que é aquela história, né? Ela descobriu os pés, deitou lá e pediu para Boaz cobrir ela. O que significava isso? Eles não tiveram relação sexual ali aquela noite? Não. Isso é o significado de alguém que vai cumprir o seu papel na lei do levirato, que a gente chama, na lei do Antigo Testamento. Porque quem deveria casar com a viúva? Por exemplo, você tem a tua esposa, você tem o irmão, você morre. Né? Pela lei, a viúva ia ficar desamparada, quem casa com a tua esposa, né? Seria o teu irmão. E a tua descendência os filhos do teu irmão com a tua esposa seriam filhos teus, considerados teus filhos, né? Pelo menos o primeiro. Então tinha essa questão de parentes. O parente mais próximo, se você ler na história de Noemi, Era o Boaz. tinha um outro mais próximo, ele não quis. Ele queria resgatar as terras, né, pagar o dinheiro para Noemi, mas ele não queria casar com Ruth. E Boaz fez isso, né? Noemi fez todo aquele processo de ir lá. O que ela quis dizer quando ela foi lá à noite e dormiu aos pés de Boaz? Você é o meu resgatador. Isso. Você é aquele que tem que me resgatar, né? Nessa questão do levirato. Mas aqui também fala que uma das finalidades desse esquema aí todo é para preservar as terras, para não passar. Na mesma família. Isso aí. Preservar as terras da mesma família, né? Essa lei do levirato. Isso aí. Não era para ficar, mas isso aí não sei se funcionou por muito tempo. Né? O povo de Israel não cumpria muitas regras, né? Parece nós, né? Não parece nós? Não, tu fala por ti, eu cumpro as regras, pô. Não fala Vamos lá. por ti. Meus irmãos, são 9h30. Taca aí pau, vamos pra frente. Vamos estudar, vai Por estudando. favor, fica à vontade. Não estou liberado. 1 e 2 Samuel, vamos estudar juntos esses. Então Samuel, Está tão bom aqui. então fique à vontade para ficar. Mas A decisão é tua, meu irmão. Olha, esse nosso pastor é um cara abençoado aí, segurando o povo que tem que ir embora. Vamos lá. Samuel, nome do último juiz de Israel. Lembrando que aqui tem um outro juiz nesse meio, que é Eli, que era sacerdote e juiz. Né? Só que Eli não foi muito bom. Os filhos dele... Eli não, na verdade os filhos dele, né? Os filhos dele, Eliú e Finéias... Não, Ofni e Finéias, né? Foram meio malechos assim, né?
Então, o significado de Samuel, pedido a Deus, ou um presente de Deus, né? O tema surgimento do período monárquico em Israel e a consolidação do reinado de Davi, como surgiram os reis. No cânon hebraico, olha só, no cânon hebraico esses livros formavam um só volume, foram divididos pelos tradutores gregos da LXX, quando você vê isso aí nos livros de teologia, é Septuaginta, aquilo que eu falei, Alexandre o Grande traduziu para o grego, LXX é isso, tá? Inicialmente eram chamados de 1º e 2º Reis, sendo que os livros de 1º e 2º Reis eram chamados 3º e 4º Reis. Tá? Então, era um livro só. 1º e 2º Samuel era um livro só. Tá? Na Septuaginta se dividiu em 2 livros. E a gente tem ali como 2 livros. Então, 1 Samuel, o final da época dos juízes, essa transição de Eli para Samuel. O surgimento do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, né? A escolha de Deus de um rei segundo o coração, quem era? Davi. Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele fez sacrifícios. Ele fez um sacrifício que não era permitido a rei. Em outras palavras, desobediência. Né? Desobediência. Ele não esperou, né, por Samuel no momento certo para fazer os seus sacrifícios. Né? E vai falar do final trágico de Saul e do reinado dele. Se bem que o reinado dele continua um pouquinho em 2 Samuel, né, que ele morre em meio à guerra contra os filisteus. E aí tem um relato diverso. Você vai para o final de 1 Samuel, os filisteus mataram Saul. Vai para o início de 2 Samuel, ele se matou. Né? Aí o pessoal vai dizer, não, quem contou para Davi lá em 2 Samuel foi o carinha que saiu correndo para contar. Né? Ou melhor, deixa eu corrigir essa informação. Final de 1 Samuel, ele se mata. Início de 2 Samuel, ele é morto. Né? O cara foi lá dizer que matou Saul e achava que Davi ia recompensa para ti. Segundo as tuas palavras, os tu estás morto. Se lascou. Davi mandou matar ele. Né? Por que essa diferença nos relatos? Por causa da intenção do cara. Né? O pessoal vai, aqui ó, a Bíblia não é inspirada por Deus, está diferente aqui não. Tu tem que entender, né? O cara foi lá falar para achando que Davi ia dar uma Então dá uma recompensa. malequita, Né? é isso? Isso. Que... Uma malequita que vai dar notícia? Aqui tá como não uma. Que matou Saul, segundo Samuel 1:8. Acho que é por aí. Não lembro se é uma malequita, mas acredito que seja, né? 2 Samuel, então, vai falar do reino dividido, começa com o reino dividido, já tinha uma divisão no início do reinado de Davi, não sei se você já notou, mas quem continua reinando do lado de Saul é Isbosete. Davi reina numa cidade chamada Hebron, tá? E ele reina sobre a tribo de Judá inicialmente durante 7 anos e meio, a Bíblia vai falar. Aí depois da guerra com Isbosete, da traição, né? E aí Isbosete acaba sendo traído e morto, aí Davi vai reinar sobre todas as tribos. Né? Depois o reino de Davi se estabelece, ele conquista Jerusalém, que se torna a capital, se torna a cidade de Davi, então importante que é. Né? Depois com Salomão vem o templo, né? Tem guerras, tem a rebelião do filho dele, lembra? Que é um filho dele que se rebela. Absalão, né? Resolve. Agora, eu falei a primeira cidade que Davi reinou, né? Qual era a primeira cidade que ele reinou? Quando o reino estava dividido? Hebron. Onde é que Absalão resolve fazer a rebeldia em Hebron? Isso mostra que está subentendido, né? A gente subentende, eu entendo que o pessoal de Hebron não estava muito contente com Davi reinando e mudando a capital, né? A capital tinha que ser Hebron. O Salomão também, no contexto da Bíblia, ele diz que ele ficou revoltado quando o irmão dele fica com a irmã e o pai dele não toma atitude nenhuma. Fica não, estupra, né? Estupra. Não estupra Tamar. Não toma atitude nenhuma, da vida. Ele enlouquece. Davi, ele foi meio omisso como pai. Mas também o camarada tinha muito filho, né? Era difícil dar atenção pra todo mundo, né? Imagina aquela negrada lá e ele tendo que dar atenção, né? Mas enfim, difícil para Davi. Davi penou antes de ser rei, depois tornou rei, sofreu. Mas era consequência do pecado. Vocês lembram do adultério dele? Urias, né? Mandou matar Urias, né? Engravidou a Batseba, o filho morreu e Natan, o profeta Natan deu essa profecia, né? Que a espada não ia se afastar da casa dele, é o que aconteceu. O filho dele traiu ele, né? Como consequência. As mulheres não podem. Era uma festa na floresta. Sabe por que ele colocou uma tenda lá em cima do palácio à vista de todo mundo e teve relações com as concubinas? Foi porque o cara da Batseba lá?
Não, era uma questão de poder. Um rei, quando invadia um outro reino, ele tinha relação sexual com as concubinas, as mulheres desse outro rei, que dizia, agora eu sou o rei. Cara, nesse detalhe. É o que ele estava dizendo. E ele estava se tornando odioso aos olhos do pai. Olha, eu peguei todas as concubinas do meu pai. Tive relação, ou seja, não tem mais como reatar. Né? E se você ler, eu volto a falar, né, da genealogia, tem um nome lá, que é, se eu não me engano, Eliabe, uma genealogia. Esse Eliabe, ele era pai da Batseba, o avô da Batseba. E esse Eliabe era um conselheiro de Davi que se juntou a Absalão. Isso está em genealogia. Se não tem genealogia, tu perde tudo isso aí. Por que Eliabe se juntou a Absalão? Quando você vê na genealogia, ele era parente de Urias, ele não engoliu aquela história. Ele não engoliu aquela história, né? Por isso que você subentende. Por isso que a genealogia é importante. A genealogia é da Bíblia, isso é coisa chata. Tem conteúdo. Tem muito conteúdo, né? No capítulo 28 de 1 Samuel tem aquela história do Saul consultando a necromante. Lembra? Sim. De Endor, né? Ele entende que é Samuel, né? E aí de Endor. aí tem linhas de interpretação, né? Alguns vão dizer que realmente